Olá, vamos continuar interpretando o Apocalipse de João, no capítulo 17, e agora estamos no versículo 11. Então façamos a leitura do texto sagrado, Apocalipse 17, 11. A besta que existia e não existe mais, é ela própria o oitavo e também um dos sete, mas caminha para a perdição. Bom, então aqui é a continuação ainda da explicação do anjo. Nós já vimos no versículo 10, no versículo anterior, os sete reis, né, dos quais sairá esse oitavo, e este caminhará para a perdição. Então temos alguns elementos para analisar e entender quem seria esse oitavo rei, que também é um dos sete, que também é a besta, né? É a própria besta, e que está caminhando para a perdição. Vamos começar com a interpretação de Vitorino, mas para entender a interpretação de Vitorino, façamos uma associação de textos sagrados, tá? Então é um texto que o próprio Vitorino vai citar, vocês verão, tá? Então, mas vamos ler, então vamos fazer a associação de textos sagrados antes de ler o comentário. Então vamos lá, vamos associar Apocalipse 17, 11, que foi o versículo que acabamos de ler, com Daniel 7, 8. Então façamos agora a leitura de Daniel 7, 8. Ao observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Bom, então temos aí algumas coisas a serem observadas, né? Uma primeira coisa a se atentar, né, é no número. Então são aqui, um pouco antes, né, Daniel fala que são 10 chifres, e desses 10 chifres, 3 seriam arrancados. Então veja, de 10 menos 3 sobram 7, né? Para o surgimento de um chifre pequeno. Este seria o oitavo, né? Este seria o oitavo surgimento que sai dos 7, olha só, interessante. Então os números são importantes aí. E veja que este chifre pequeno, ele tem que ser algo de natureza humana, né? Pois ele é idêntico aos olhos, tem olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que profere palavras arrogantes. Então veja que não se diz que é humano propriamente dito, né? Então há algo de sobrenatural aí neste chifre pequeno, porém a aparência dele é a aparência humana, né? Então Vitorino vai fazer essa associação. Agora que já lemos ambos os versículos do texto sagrado, vamos ler o comentário de Vitorino, que escreve: a besta pertence aos 7, pois antes do reinado desses reis, Nero reinou. Mas é um oitavo, pois em breve chegará e será considerado o oitavo lugar, e com ele ocorrerá a consumação. Acrescenta: e vai para a perdição, pois 10 reis receberam poder real. Quando o novo Nero se mover do leste, eles serão enviados pela cidade de Roma com seus exércitos. Ele os chama de 10 chifres e 10 diademas. E Daniel também revela isso. 3 dos primeiros serão desraigados, ou seja, 3 desses chefes serão mortos pelo anticristo. E os 7 restantes lhe darão glória e honra e reino e poder. A respeito desses diz: estes odiarão a prostituta, falando aqui da cidade, e devorarão sua carne com fogo. Bom, então, como a gente já viu ali durante a associação dos textos sagrados, né, Vitorino vai identificar aí, através dessa semelhança numérica, ele vai identificar que esse oitavo rei de Apocalipse é o chifre pequeno de Daniel, ou seja, é o anticristo que sai dos 7 reinos, esses 7 reinos profanos, e caminha para a destruição, ou seja, ele
estará até o fim dos tempos, né? Ele caminhará para o final, né? Bom, então interessante, né? Então o chifre pequeno de Daniel e o oitavo rei de Apocalipse para Vitorino é o anticristo. Uma interpretação muito interessante. Vejamos agora a interpretação de André de Cesareia, uma interpretação breve, né? Vejamos o que ele escreve. A besta é o anticristo. Ele é o oitavo, porque surge depois dos 7 reinos para o engano e a devastação da terra. Ele é dos 7, porque surge de um deles, pois ele não sairá de uma nação diferente das mencionadas antes, mas como um rei dos romanos, para a derrota e destruição daqueles que acreditaram nele. E depois disso ele irá para a destruição da Geena. Bom, então aqui também André já começa citando, dizendo a besta é o anticristo, né? E ele é o oitavo, né? Então aí está em sincronia com o pensamento de Vitorino, né? Então ele vai falar que surge de um dos 7 reinos, né? Esse anticristo surge de um dos 7 reinos. E ele fala qual rei, né? Ele fala, é como um rei dos romanos. Ou seja, para ele, né, para André, surgiria então, ainda do Império Romano, que já no tempo de André estava aí, respirando por aparelhos, né? Já estava praticamente todo devastado o Império Romano. Mas para ele ainda sairia dali, do Império Romano, um rei, né, que seria esse oitavo rei de Apocalipse. Então é interessante a visão aí de André, né? E ele ainda diz ali que este anticristo, né, este oitavo rei, este rei dos romanos, irá para a destruição da Geena. Então esta é a interpretação de André. E depois temos a interpretação de Primásio, que escreve: para que não pensemos nele de um tipo diferente, acrescenta que aquele a quem chama o oitavo é dos 7 e vai para a perdição. Desta forma mostra que ele é do mesmo gênero maligno, indo além do número 7, indica que ele é um hipócrita ainda pior. Como o Senhor estava falando de um espírito imundo e menciona 7, ele subitamente acrescenta: e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Assim, nesta passagem, começando com 7, indica os outros 7 em um do mesmo gênero, ou seja, no oitavo. Portanto, diz que é dos 7 e vai para a perdição, para mostrar que merece o mesmo castigo devido ao seu gênero singular. Bom, então aqui também uma interpretação interessante de Primásio. Então ele vai ver aí no número 7, ele vai fazer uma associação com uma das parábolas do Nosso Senhor. Aquela pessoa que não se descuida, né? E um espírito maligno sai e traz outros 7 piores ainda, né? Aquela parábola de Jesus, né? Então Primásio vai fazer uma associação aí, né? Então temos 7 reinos profanos, né? E destes 7 reinos, como que se sai um oitavo, né? Um ainda mais profano. Por que ainda mais profano? O 7 é um número sagrado. Esse oitavo ele vai para além do 7, ou seja, ele quer ser mais do que o 7, mais do que aquilo do que o sagrado, mais do que Deus, né? Ele quer de fato ser Deus, né? Então ele é ainda mais soberbo do que os outros 7. Interessante aí a interpretação de Primásio, né? Temos aqui também a tabelinha resumida. Então Vitorino vai dizer que o oitavo é um novo Nero, né? A besta, que é o oitavo, seria um novo Nero que surgiria aí. Também vai dizer que o oitavo né, Vitorino vai entender, né? A gente extrai do comentário dele que a associação que ele faz entre Daniel e Apocalipse, que haviam 10 chifres, 3 caíram, sobrando 7, e esses 7 então aclamam, né, o oitavo, né, o chifre pequeno.
Então, também e sobre o caminho para a perdição, Vitorino vai dizer que com ele ocorrerá a consumação. Acrescenta, e vai para a perdição, ou seja, é no reinado deste oitavo, né, que chegará o tempo do fim, chegará a destruição final. André agora, sobre a besta ser o oitavo, ele escreve que a besta é o anticristo, né, bem explícito. E sobre o oitavo é um dos sete, ele diz que ele é o oitavo porque surge depois dos 7 reinos para o engano e a devastação da terra, e é um rei dos romanos. E sobre o caminho para a perdição, ele escreve que ele irá para a destruição da Geena. Então, agora vamos para Primásio, né? Então, para Primásio, o oitavo trata-se de um reino como os 7 anteriores, uma besta ainda mais soberba. Acerca do oitavo é um dos 7, ele vai dizer que é porque ele é do mesmo gênero maligno e vai além do número 7, ou seja, é ainda mais hipócrita. E o caminho para a perdição, para Primásio vai dizer então que merece o mesmo castigo devido ao seu gênero singular, ou seja, ele merece o mesmo castigo que todos os reinos profanos, né? Bom, então essa é a visão aí desses 3 antigos cristãos. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a compreender melhor então essa porção das Escrituras. Se sim, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, né? Ative o sininho aí para você continuar acompanhando, e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.